bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo, tá? Hoje nós vamos falar sobre calor e temperatura, tá? Então a gente vai aprender o significado desses conceitos que normalmente a gente usa de maneira errada no nosso cotidiano, tá? Então esses dois termos, calor e temperatura, eles fazem parte do conteúdo relacionado à física, tá? Dentro de um conceito chamado de termologia ou termodinâmica, ok? Então, nós vamos aprender sobre eles hoje. Então, vamos começar falando sobre temperatura. Então, temperatura ela é uma grandeza física, é aquilo que vai quantificar, que vai medir a agitação das moléculas. Então, é a temperatura que vai me dar um número. O que isso significa? Hoje de manhã, a gente falou assim, hoje está 13 graus. Então, o que significa esses 13 graus? É a temperatura, é a quantidade medida pela agitação das moléculas. Então, vamos observar aqui, eu coloquei para vocês como exemplo dois sistemas. Um deles na temperatura ambiente, que existe uma certa agitação entre as moléculas, e o outro quando a gente coloca o fogo. O que acontece quando a gente coloca o fogo? Essas moléculas apresentam uma agitação maior, elas ficam mais agitadas, tá? Estando mais agitadas, a gente vai ter um aumento aí na temperatura, tá? Então, eu falei para vocês que a temperatura é o que quantifica, é o que vai nos dar um número, e o aparelho que faz isso, vocês já conhecem, tá? Já está presente aí desde que vocês eram bebezinhos, que a família de vocês já utilizava esse aparelho para saber se vocês estavam com febre ou não, tá? Então, é chamado de termômetro. E ele pode estar em escalas. Aqui no Brasil, a gente sempre vai utilizar a temperatura, a gente vai utilizar graus Celsius, tá? Mas em outros países, por exemplo, eles podem utilizar as outras duas escalas que nós temos, que é Kelvin e Fahrenheit, tá? Mas aqui no Brasil, a gente utiliza sempre Celsius, ok? Então, a gente aprendeu o que é temperatura. O que é calor, então? Aqui eu coloquei uns exemplos para vocês de termômetros, tá? Então, vamos aprender o que é calor, tá? Calor, ele é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro, tá? Quando a gente usa esse termo aqui, que a gente está falando corpo, a gente não está falando corpo de um ser humano, só isso, tá? A gente está falando de uma porção limitada de matéria, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. O que vai ser o calor? Vai ser essa transferência de um corpo para o outro. E ele sempre vai passar do corpo com maior calor para o que tem menor. E a tendência é que isso continue até que eles atinjam um equilíbrio, tá? Então, imagina que vocês foram acampar nesses dias aí que está frio e vocês fizeram uma fogueira, tá? Para se aquecer. O que acontece? Nessa fogueira, vocês vão colocar a mão próximo aí ao fogo. Então, o calor, ele tá passando de quem? Da fogueira para vocês ou de vocês para a fogueira? Lógico, né, que ele tá passando da fogueira para vocês. Do corpo com maior calor para o que tem menor calor, tá? Então, vai ocorrer essa transferência e a tendência é que isso ocorra até que se tenha equilíbrio. Aí a gente vai ter aí formas como que acontece essa transferência, que nos próximos anos, dentro do conteúdo de ciências, vocês vão aprender, tá? Essas diferentes formas que isso pode acontecer. Toda vez que a gente fala em calor e temperatura, tá? A gente não pode esquecer de falar sobre a dilatação térmica que acontece nos corpos, que acontece nos compostos aí, nas substâncias. Então, como que a gente pode definir essa dilatação, tá? É a forma como esse corpo vai reagir ao aumento de temperatura. Então, assim, isso acontece com todos, só que alguns mais e outros menos. Então, por exemplo, quando a gente fala do ferro, do aço, a gente tem uma dilatação maior que inclusive pode ser percebida. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então, aqui na imagem da direita, eu coloquei para vocês de perto uma foto de um trilho de um trem, tá? Quem
já teve a oportunidade de ver de perto, sabe que entre as barras de ferro que existem no trilho do trem, existe um espaço, tá? Para que tem esse espaço, pessoal? Porque com o calor do sol, o que vai acontecer com esse trilho, com esse ferro? Ele vai dilatar, ele vai aumentar o seu tamanho, ele vai ocupar um espaço maior. Se não tivesse esse espaço aqui entre essas duas barras de ferro, ia acontecer como na imagem da esquerda aqui. Tá vendo que o trilho tá todo torto? Por que isso aconteceu? Porque não foi deixado o espaço entre essas barras e conforme o trem foi passando, tá? Conforme foi esquentando, isso ficou todo torto, porque não tinha espaço para que ocorresse essa dilatação. Então, assim, tem como o trem passar por esse trilho desse jeito? Não, tá? Então, todo o esforço, toda a obra realizada nesse pedaço foi desperdiçado, tá? Porque isso precisou ser todo refeito. Então, por isso que existe esse espaço aqui. Quer ver outro exemplo que provavelmente vocês já perceberam? Na ponte que existe entre São José e Curitiba, existem intervalos nessa ponte. Assim como aqui tem no trilho do trem, existem pequenos intervalos que quando a gente passa de carro, vocês conseguem perceber, né? Esses pedacinhos que estão aí sobrando. Por que tem esses intervalos no concreto? Para que quando a ponte esquenta, tá? Tem esse espaço para dilatação. Porque se não tivesse, né, isso ia danificar todo o concreto da ponte, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido bem os conceitos de calor e temperatura e tenham entendido a dilatação. Então sigam o cronograma, façam as atividades sugeridas e voltem no horário combinado. Tchau, tchau. Até mais.